Bom, continuando no nono ano, olha só, a página 52 é um exercício que vocês têm que fazer, tá? Leitura cartográfica. E aí nós continuamos na página 53. O clima equatorial é encontrado em diversas pequenas ilhas da Oceania, próximas à linha do Equador, com destaque para Papua Nova Guiné, que conta com grandes áreas de florestas equatorial, apresentando temperaturas e pluviosidade elevadas e constantes. Ao longo do ano, esse clima favorece uma vegetação diversa e exuberante. No entanto, assim como ocorre em outras florestas equatoriais, a extração de madeira e a expansão agrícola e mineral representam grandes ameaças para esse rico ecossistema. Porque quando começa a exploração humana, vocês sabem que acaba a vegetação daquele local e eles não ligam pelo que eles estão destruindo. Na realidade, as futuras gerações é que vão sofrer com as destruições que os homens fazem hoje, gente. Nas regiões de clima tropical e semiárido, há florestas tropicais e de savanas, especialmente no norte, no nordeste e no interior da Austrália. O norte australiano ainda recebe a influência das monções asiáticas. Por isso, durante as monções de inverno, o clima da região se torna mais seco. A região central do país também apresenta diversos desertos, como o deserto de Simpson e o grande deserto arenoso, caracterizados por vegetação escassa do tipo xerófila. Assim, a Austrália é o país mais árido da Oceania, com precipitação que não chega a 500 milímetros anuais de cerca de 2/3 do território. Nas altitudes mais elevadas da Oceania, a vegetação se torna mais escassa, de porte cada vez menor e até mesmo ausente. Nos cumes das montanhas mais jovens do continente pode até mesmo ocorrer neve eterna, como o Monte Cook, 3.754 metros de altitude, na Nova Zelândia. O clima temperado é encontrado na Nova Zelândia, no sudeste da Austrália e na ilha da Tasmânia. Esse clima favorece a existência de floresta com grande biodiversidade e variedade de vegetação, com destaque para eucaliptos e acácias. As áreas de clima e vegetação mediterrâneos, encontradas no sul e sudoeste da Austrália e na Nova Zelândia, favorecem o cultivo de uvas e azeitonas. Austrália e Nova Zelândia, aspectos econômicos e populacionais. Austrália e Nova Zelândia apresentam excelentes indicadores sociais e destacado papel comercial no Sudeste Asiático e na Ásia Oriental. Apesar disso, ambos têm modesta projeção no cenário internacional. Página 54, Austrália. Sozinha, a Austrália representa 86% da superfície total da Oceania. Pelas suas características físicas, há uma discussão para saber se o seu território deve ser classificado como ilha ou continente. Estar rodeado de águas oceânicas a define como ilha, mas a grande extensão territorial é a estrutura geológica como continente. Assim, ela é denominada ilha-continente. O território da Austrália, do qual faz parte a ilha da Tasmânia, tem 7.692.060 quilômetros quadrados de extensão e mais de 24 milhões de habitantes. Esses números resultam em densidade demográfica baixa, com cerca de 3 habitantes por quilômetro quadrado, distribuídos irregularmente por causa das condições naturais. Aqui mostra a densidade demográfica, o mapa abaixo, e os habitantes por quilômetro e aonde é que tem habitantes. A Austrália se situa a sudeste da Ásia e em área territorial. É o 6º maior país do mundo. Canberra, sua capital administrativa, foi construída especialmente para desempenhar essa função e conta com cerca de 448 mil habitantes.
Além da capital, as cidades mais importantes da Austrália são Sydney, a mais populosa do país, por volta de 4.800.000 habitantes, famosa pelo porto e por ser um grande centro comercial no Pacífico. Melbourne, Brisbane, Perth e Adelaide. Na atualidade, a Austrália é uma nação desenvolvida, rica, com um parque industrial diversificado, baixíssimo índice de analfabetismo, alto padrão de vida e elevada renda per capita. Um exemplo do desenvolvimento alcançado pelo país é a cidade de Sydney, com infraestrutura adequada para receber milhões de turistas todos os anos. Ela é a síntese dos dois mundos que formam a Austrália. O nativo, ocupado pelo que resta da população aborígene, os primeiros habitantes do território contemporâneo, construído pelos imigrantes e sintonizado com o processo econômico globalizado. A dimensão continental e a grande quantidade de riquezas minerais fazem da Austrália o país de maior destaque da Oceania, apesar de a Nova Zelândia também apresentar indicadores socioeconômicos típicos do mundo desenvolvido. Indicadores socioeconômicos da Austrália. O PIB per capita, isso em 2017, foi de 50.400 mil dólares, 50 milhões e 400 mil dólares. Taxa de mortalidade infantil por 1.000 nascidos vivos, 3. Esperança de vida ao nascer em anos, 83,3. Anos médio de escolaridade de 2017, 12,7. IDH, posição em 2017, 0,938, é o sexto. Austrália, atividades econômicas. A Austrália é um grande exportador de recursos naturais, energia e alimentos. Ela participa ativamente do comércio mundial e de organizações econômicas internacionais, como a Organização Mundial do Comércio, a OMC, a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, a APEC, e a Associação de Nações do Sudeste Asiático, ASEAN. O país também se destaca como um dos maiores exportadores de carvão mineral do mundo. No entanto, ele se divide entre as vantagens econômicas resultantes dessa atividade e as preocupações sobre o papel negativo desse combustível fóssil nas mudanças climáticas, que podem estar por trás da degradação dos corais australianos e da amplificação dos incêndios florestais. Essa polêmica ganhou destaque ainda maior após os devastadores incêndios que assolaram o território australiano no final de 2019 e início de 2020. Apesar de estes estarem associados às causas naturais, alguns cientistas afirmam que a onda de calor extremo que o ocasionou pode estar relacionada às mudanças climáticas. A principal área de ocupação populacional e econômica da Austrália é a porção leste. Nela concentram as cidades mais importantes, os parques industriais e o centro de atividade agropecuária. A porção centro-oeste abriga o grande deserto australiano, o que dificulta o aproveitamento do espaço. No norte e no extremo oeste, as atividades econômicas mais relevantes são a pecuária de ovinos e o cultivo de cereais. Analise este mapa. Aqui mostra o uso do solo, né? Que eles produzem algodão, milho, banana, uva, cana-de-açúcar, árvore frutífera. Então, eles têm, na parte amarela, eles têm a cultura do algodão, banana, milho, trigo e uva. Na verde, são florestas. Na lilás, improdutivo. Na amarelinha, uma laranja. Pecuária extensiva de ovino, depois de bovino e gado inteiro. Então, é uma região bastante dinâmica economicamente. Aqui na página 56 tem uma atividade, que é a leitura cartográfica do mapa da anterior. Uma das atividades mais notáveis da Austrália é a pecuária, com destaque para rebanhos de ovinos e bovinos. O país é o maior exportador de lã, responsável por 1/3 de toda a produção mundial.
Apenas 10% das terras australianas são destinadas à agricultura, mas o país se destaca pelo cultivo do trigo e frutas para exportação, além da batata, milho, arroz e aveia para consumo interno, por causa da utilização de modernas técnicas de irrigação. Essa atividade se desenvolve especialmente na bacia dos rios Murray e Darling, os mais volumosos do país, cujas águas permitem a irrigação dos cultivos e onde estão os solos mais férteis. Porém, a erosão e a salinidade do solo são ameaças para a agropecuária australiana. O manejo inadequado do solo pode agravar o sério problema de escassez de água do país, em virtude das condições climáticas, e pode ameaçar o setor agropecuário, com graves consequências para a economia e para os australianos em geral. Entre 1996 e 2010, o país passou por um período de seca extrema. Para agravar ainda mais a situação, técnicas de irrigação inadequadas contribuem para o assoreamento dos rios, a salinização dos solos e a redução das fontes de água subterrânea. O desmatamento também agravou essa situação. Até a década de 1980, o governo o incentivava para a ocupação da exploração das terras. Atualmente, ambientalistas e governo estão trabalhando para reverter esse processo. Primeiro eles destroem, depois eles tentam reconstruir. Vai entender o ser humano. Incutindo nos agricultores a necessidade de implantar projetos agrícolas mais sustentáveis, como a rotação de culturas e pastoreio, além do reflorestamento. Isso porque a agricultura é a atividade que mais consome água na Austrália. Ela consome cerca de 70%, gente. Olha, eu vou parar por aqui e na próxima aula a gente continua da página 57, ok? Tchau, turma. Fiquem com Deus. Bom fim de semana.